Ok, então, essa é a aula sobre seleções. Não as seleções da Copa do Mundo, mas sim as seleções do Photoshop. Começando a aula bem com uma piadinha. Enfim, vamos ver como funcionam as seleções do Photoshop. Ok, então, vamos começar com as mais simples. Lembram que eu falei que tínhamos ferramentas de seleções aqui no canto e temos o menu Select ou menu Seleção no Photoshop em português com várias opções. Vamos começar vendo o que são essas opções do menu para que possamos fazer seleções. Para isso vamos selecionar alguma coisa. Eu vou pegar a seleção elíptica, né? Seleção em forma de elipse, e vamos selecionar algo na minha imagem. Lembram, né? Ctrl Zoom, barra de espaço. Vou selecionar este parafuso da minha imagem. Então eu posso fazer uma seleção elíptica para selecionar o parafuso. Ok, posiciono minha seleção aqui e eu tenho o parafuso, tenho uma seleção ao redor do parafuso. Vamos ver então as funções desse menu Select aqui. Select All, ele faz o que? Ele seleciona a imagem inteira, né? Então, percebam que eu tenho uma seleção ao redor da minha imagem inteira. Ele desfez a minha seleção. Vou dar um Ctrl Z para desfazer essa ação. Deselect, né? Ctrl D, ele simplesmente anula a seleção que está na tela. Reselect, ele vai refazer a seleção. Então, se eu der um Ctrl D, né, e desfiz a minha seleção, com o Reselect ele seleciona de novo a seleção que eu tinha feito. Inverse, Ctrl Shift I, reparem sempre nos atalhos, né? Ele vai selecionar tudo menos isso aqui, ou seja, ele vai inverter a minha seleção. Agora, a única coisa que não está selecionada nessa imagem é o parafuso. Então, olhem, percebam que a seleção foi invertida. O que estava selecionado vira o que não está selecionado. Certo? Vamos inverter de novo, ou dar um Ctrl Z, tanto faz, né? Se eu der um Ctrl Z, ele elimina a seleção lá em cima, ele inverte de novo e volta a ser o que é. All Layers é para selecionar em todos os layers, eu ainda não tenho mais layers aqui, enfim, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Deselect Layers também, Find Layers também, é de acordo com os layers que eu tiver aqui. Não é muito usado isso aqui mesmo, né? Color Range, depois eu vou falar sobre ele também. Refine Edge é muito interessante, nós vamos ver, é uma ferramenta bastante poderosa, nós vamos estudar um pouco sobre ela depois, mais tarde nesse vídeo. Modify, eu consigo modificar a minha seleção. Border, eu consigo criar uma borda, por exemplo aqui de 20 pixels, vamos botar um pouquinho mais, 30 pixels. Ok, então ele cria uma borda ao redor da minha seleção. Vou pegar a ferramenta mover, só para vocês verem o que ele cria, né? Nada de extraordinário, ok? Ctrl Shift Z, eu volto. Modify Smooth, ele suaviza a seleção, no caso tem uma seleção redonda, então esse efeito não fica nem visível, né? Expand, ele aumenta a minha seleção, vamos aumentar ela por 20 pixels, né? Então ele aumenta ela 20 pixels em todas as direções, né? Ctrl Z de novo para voltar. Contract, contrair, né? Ele contrai, então 20 pixels a menos. Aliás, eu vou dar uns 10 pixels a menos para ficar mais do tamanho do parafuso. Não, menos um pouquinho. Contract. 8 pixels. Ok, pode ser. Né? Então agora eu tenho uma seleção quase do tamanho, exatamente do tamanho do parafuso. Tá? Feather é uma ferramenta que cria uma suavização nas bordas da seleção. Então vamos fazer um feather de 5 pixels, não mais. Feather 20 pixels, será? Ok. Né? Então percebam que agora quando eu mover, né, eu tenho um embaçamento das bordas da minha seleção. Ele cria uma suavização nas bordas da minha seleção. Ok?
Grow, ele aumenta a seleção baseado num valor de cor, né? Então ele procura pixels semelhantes àqueles que eu selecionei, nunca uso essa função. Similar também, ele faz a mesma coisa que o Grow, só que na imagem inteira. Ele tenta procurar pixels semelhantes na imagem inteira, também uma função não muito utilizada. Transform Selection é uma função bastante utilizada. Por quê? Porque, ela está ainda com o meu feather lá. Bom, enfim. Porque eu consigo transformar o tamanho da minha seleção. Notem que ele cria essa caixa ao redor e eu posso, então, mover a minha seleção e aumentar ela. Né? Em vez de ter usado o Contract antes para fazer com que ela ficasse do tamanho da cabeça desse parafuso, eu poderia simplesmente ter transformado ela. É essa que eu saí. Editing a Quick Mask Mode, nós vamos ver de novo, é a mesma coisa que esse botão aqui embaixo. Tá? Ou seja, ele cria uma máscara de seleção. Tá? Depois vamos ver melhor o que é isso. E podemos salvar a seleção e carregar uma seleção já salva. Então, essa seleção nós podemos salvar, né? E ela fica salva dentro do arquivo PSD. Então, enquanto nós tivermos o arquivo PSD, nós podemos depois carregar essa seleção dentro do arquivo, certo? Então, esse é o menu Select. Agora vamos para as ferramentas de seleção, então. Deixa eu desselecionar essa daqui. Né? Nós temos aqui a seleção retangular e a seleção elíptica, tá? As duas usadas. Essa aqui quase nunca se usa. Então, né, óbvio, né, a seleção quadrada, né, seleção retangular, aliás, faz seleções retangulares ou quadradas. A seleção elíptica faz seleções elípticas, certo? Vale mostrar aqui em cima que nós temos o seguinte, nós temos esses primeiros botões aqui, tá? Adicionar nova seleção, adicionar a seleção, subtrair da seleção e interseção com a seleção. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma seleção aqui, né? E se eu clicar nesse botão aqui de soma, eu começo a somar as seleções. Né? Então percebam que tudo que eu colocar na tela de seleção agora, ele vai somando a minha seleção. Mesmo se eu fizer uma elíptica aqui e ligar, né, ele vai somando, ele vai juntando. Mesma coisa se eu quiser diminuir. Então eu vou diminuindo das minhas seleções. Né? Percebam que ele vai diminuindo. E esse último aqui de intersecção, então ele só vai selecionar o que tiver interceptando uma seleção e outra. Por exemplo, ele vai selecionar só essa partezinha aqui. Né? Se eu crio uma seleção aqui, ele seleciona só onde que duas seleções se interceptam. Ó, aqui ele vai selecionar só o meio. Ok? Isso pode ser feito também com atalhos no teclado. Eu faço uma seleção, deixa eu cancelar aqui. Eu faço uma seleção. Se eu seguro Shift, aparece um maisinho lá. Né? Se eu seguro Alt, Se eu seguro Shift, aparece um maisinho lá. Se eu seguro Alt, aparece um menos. Ok? Então, o mais eu consigo somar seleções e com Alt e menos eu consigo diminuir seleções. Ok? Feather eu já falei o que antes, é aquele embaçamento das bordas, né? Então nós já podemos criar a seleção com aquele embaçamento, por exemplo, 20 pixels. Olha, ele já diminui, ele já deixa ela mais arredondada, por quê? Né? Porque tem esse embaçamento das bordas aqui. Tá? Vamos deixar 0 por enquanto. Estilo aqui é só para a gente ter um tamanho fixo, né? Então ele só deixa eu ficar um quadrado, né? Ou tamanho fixo também, só deixa criar um tamanho fixo de seleção, enfim, que quase não se usa também, né? Eu posso dar esse tamanho aqui do lado.
né? E o Refine Edge, que tem em todas as ferramentas, né, de seleção, que depois, por último, nós vamos ver para que serve o Refine Edge, certo? Então, essas ferramentas de seleção já sabemos para que serve. Agora vamos a essas aqui embaixo. As próximas ferramentas aqui, então, são o laço tool, né? A ferramenta laço poligonal e a ferramenta laço magnético, tá? A ferramenta laço é o seguinte, eu consigo fazer uma seleção, notem que elas têm as mesmas opções aqui em cima, né? Somar, diminuir e intersecção. Tem a opção de feather também, que é o embaçamento, né? E tem o anti-alias, que é para criar uma seleção um pouquinho mais suave. A ferramenta laço é para fazer seleções à mão livre. Vamos selecionar uma outra coisa agora, parar de mexer com aquele parafuso lá, né? Vamos ver... fica lá no parafuso mesmo. Ok, vamos lá. Com a ferramenta laço, então, eu consigo fazer seleções à mão livre, tá? Com o mouse é meio complicadinho, mas enfim, eu consigo fazer uma seleção à mão livre, ok? Do tamanho que eu quiser, como eu quiser, né? Assim eu consigo fazer ela livremente. A próxima seleção, então, é a ferramenta laço poligonal, né? Com a laço poligonal, eu crio uma seleção em que eu vou criando ela de forma poligonal, ou seja, eu vou trabalhando o contorno dela, né? Então, clico aqui, ó, eu vou clicando para formar uma seleção, certo? Só que ela não deixa eu fazer cantos arredondados. Nos cantos eu preciso clicar várias vezes. Estou fazendo bem rápido aqui, tá? Nada muito detalhado, né? Só para mostrar como ela funciona. 2 cliques no final, eu fecho a minha seleção, né? E aí eu consigo selecionar uma área definida da minha imagem dessa maneira. Ok, Ctrl D para desfazer a seleção, né? A próxima, então, é a ferramenta laço magnético. A ferramenta laço magnético é o seguinte, ele usa um algoritmo que detecta mudanças de cores ou contrastes na minha imagem e através dessa detecção ele tenta se grudar onde há essa diferença. Por exemplo, eu começo a criar aqui, notem que ele vai criando esses pontos de ancoragem e ele vai se grudando onde tem um contraste. Ó. Aqui no caso ele já meio que se perdeu um pouquinho. Eu posso voltar com o backspace, né? Com o backspace eu consigo voltar os últimos pontos que ele vai criando. Às vezes eu tenho que ir bem com calma para ele fazer certinho, senão ele vai entrando, ó, ele vai pegando umas áreas, ele vai pegando umas áreas, né? Enfim, por isso que ele é o laço magnético, porque ele vai se grudando aos contornos dos meus objetos, tá? Ó, agora eu já desci um pouco ali, acho que precisaria ter ido mais por cima. Com o backspace eu consigo voltar, certo? Enfim, né? Às vezes não é a melhor maneira de selecionar, né? Não se usa mais muito esse laço magnético aqui. Mas enfim, só para mostrar como ele funciona, certo? Eu vou fechar minha seleção aqui por enquanto. Aqui em cima nós temos algumas configurações dela, tá? Esse width aqui é a quantidade de pixels que ele vai para os lados para procurar contrastes, né? Então ele vai, quando eu estou passando aqui, ele vai 10 pixels para baixo e 10 pixels para cima para procurar o contraste. E aqui é quanto por cento de contraste ele pode usar para fazer a seleção. E a frequência é de quanto em quanto tempo ele vai criando aqueles nozinhos de controle. Né? Depois nós vamos ver para que serve aqueles nozinhos de controle lá. Ok, essas são as ferramentas de laço. As mais usadas, então, são laço poligonal, para fazer seleções de objetos geométricos. É mais fácil utilizá-lo, certo? As próximas duas ferramentas, então,
logo abaixo dos laços são a ferramenta Quick Selection, né, seleção rápida, e a varinha mágica, Magic Wand, né? Então vamos começar pela varinha mágica. A varinha mágica ela funciona da seguinte forma: ela seleciona tons em comum. Por exemplo, eu quero selecionar toda essa parte da parede branca aqui do lado, né? Então eu clico aqui, ela já meio que seleciona tudo certinho para mim. Ó. Se eu quisesse fazer o contrário, por exemplo, né? Eu quero pegar a porta, o azul da porta aqui. Então, ó, clicando na porta, ela já faz uma seleção. E aí, para evitar esse tipo de erro aqui, por exemplo, ela entrou aqui tem um azulzinho ali no meio, então ela pegou aqui em cima onde tem a sombra, né, que fica mais escuro, ela não está pegando. Então eu posso resolver isso de duas maneiras: ou eu seguro o Shift, né, lembram, para adicionar a seleção, e eu adiciono isso que está aqui dentro também, né? Aí eu fico com uma seleção da porta inteira. Ó, aqui do lado também, aqui temos um pedacinho que não foi selecionado, aqui temos outro, né? Então, olha, eu já tenho quase uma seleção. Claro, tem alguns detalhezinhos que entraram aqui, né? Mas enfim, é assim que funciona a varinha mágica. Ela vai detectando por cor, até que ela acha. E a tolerância de cor dela está aqui dentro nesse valor aqui. Por exemplo, se eu tiver uma tolerância bem baixa, por exemplo, 5 de tolerância, quando eu selecionar o azul, por exemplo, aqui em cima, vamos fazer uma nova seleção, eu for selecionar aqui, ó, ela seleciona só os tons mais parecidos, tá? Ela não vai avançando nos tons um pouco diferentes. Se eu botar, por exemplo, 30 de tolerância, e eu clicar de novo aqui, percebam que ela já avança mais, ela já seleciona mais tons iguais, só ainda não está satisfatório, né? Vou botar 60 de tolerância e vamos criar uma nova seleção. Ó, já criou uma seleção um pouco maior, e aí, né, eu posso ir lá com o maisinho aqui, né, e eu vou aumentando, eu vou adicionando as áreas que ela não selecionou, certo? É assim que funciona a varinha mágica, tá? É bom para selecionar quando temos uma cor semelhante em algum lugar. Por exemplo, a parede branca, né? Selecionei toda a parede branca com um só clique, né? Talvez aqui no finalzinho tenha que fazer alguns ajustes. Olha, ela não está pegando exatamente toda, até porque a parede está desfocada nessa foto, então cria essa borda translúcida aqui, né? Transparente. Mas enfim, né? É assim que funciona a varinha mágica. E melhor do que a varinha mágica é a Quick Selection, a seleção rápida. Ela trabalha verificando a cor e o contraste também. Ou seja, ela detecta cores semelhantes, mas detecta também o contraste entre uma área e outra da foto. Vamos usar um outro exemplo para mostrar para vocês como funciona a Quick Selection. Por exemplo, eu quero selecionar uma janela dessa casinha. Tá? Vamos aqui nessa janela e eu vou usar a ferramenta Quick Selection. Então, percebam o que ela vai fazendo. Ela vai analisando, né? Ela já foi até aqui em cima, ó. Pronto, já criou. Percebam o quanto rápida e eficiente que é essa ferramenta. Já criou uma seleção da minha janela inteira. Viram? Só com alguns cliques. Vamos ver se isso funciona para cá também. Ó. E ela vai ajustando também a minha seleção. Ó, já selecionou todo esse lado aqui. Ainda tem um pequeno probleminha aqui embaixo que eu posso corrigir, ou criando um laço, né, adicionando a seleção aqui, então, né, pronto, já corrigi a minha seleção. Então, é uma ferramenta bastante poderosa, né, eu consigo selecionar de forma bastante eficiente. Ó, vamos selecionar aqui, ó, só que aqui ela entrou aqui também, né, porque tem tons muito parecidos aqui.
Então vamos desselecionar, ou... Por isso é bom selecionar quando tem... por isso que todas as ferramentas, né, de seleção têm que ser usadas em conjunto para conseguir o melhor tipo de seleção possível, né? Vamos tentar ver se conseguimos selecionar. Ó, ela está querendo selecionar o poste também até ali em cima, né? Daí nós podemos tirar a seleção do poste, né? Se eu quiser selecionar só a janela. Ó, vamos lá, né? Com o Alt. Aqui. E aqui. E aqui. Opa, não mais. Sai. Menos. Pronto. Né? Aqui então tem uma seleção da janela. Certo? Aí depois eu posso, né, vamos brincar um pouquinho, pintar a minha janela de amarelo. Só uma leve brincadeirinha para trocar a cor das duas janelas. Ok? Viram como a ferramenta de seleção rápida é eficiente, né? É para isso que ela serve. E eu posso alterar o tamanho do pincel também, né? Para trabalhar com um pincel maior ou menor. Aqui no Size eu aumento o tamanho do pincel. Ou pelo atalho do teclado também, que é... opa! O atalho do teclado é... Tá complicado aqui. É o... que não está diminuindo, só está aumentando. Ah, tá. Para mim aqui o atalho do teclado é... diminui no acento e aumenta no colchetes, no abre colchetes. Então verifiquem as teclas de vocês aí, talvez porque eu estou usando um notebook, possa ter um mapeamento de teclas diferente do teclado. Às vezes no teclado é um pouco diferente, normalmente é... descobri por quê. Porque o teclado aqui está em inglês. Vamos voltar para português. Agora ajeitou. É no abre colchetes eu diminuo o meu pincel e no fecha colchetes eu aumento o meu pincel. Então, isso aqui são dois atalhos também bastante úteis depois quando nós estivermos trabalhando com pintura e com pincéis, certo? Mas só para saber que pode ser usado também para aumentar e diminuir o pincel da Quick Selection. Olha, ele vai aumentando aqui o valor. Ok? Os próximos dois modos, então, de seleção é a seleção por cor e o Quick Mask que eu falei que eu ia explicar depois. Então, se nós formos lá em Select Color Range, né, deve ser alguma coisa com o alcance de cores ou alguma coisa assim no Photoshop em português, né, eu consigo selecionar baseado em uma cor, certo? Então, como eu tenho uma imagem aqui que tem o céu azul, eu quero selecionar todo esse azul do céu. Então eu posso fazer isso clicando no azul. Eu posso segurar o Shift também, ele vira um maisinho. Eu vou selecionando todos os tons que eu quero selecionar. Notem como ele está criando uma seleção aqui na minha imagem. Fuzziness, né, essa primeira opção aqui, eu consigo aumentar a minha seleção. Então notem que eu vou selecionando mais partes das cores, né? Só que ele está começando a selecionar a lua aqui. Mas percebam que a ideia é essa, né? De selecionar baseado em cores, né? Ó, aqui ele até mostra certinho outros modos, né? Por exemplo, eu estou selecionando só o que está colorido aqui, né? Eu posso ir refinando ainda mais a minha seleção, clicando em mais pixels, em mais tons aqui, ele vai selecionando todo o céu. E aí eu dou um OK, né? Dou um OK, e ele cria uma seleção de todo o céu para mim. Tá? Ó, só que ele cria uns artefatos na imagem aqui. Aí a gente pode corrigir isso devagarinho, tá? Mas mesmo assim, ele cria uma seleção, então, baseado em cores, tá? Às vezes é bom para selecionar quando temos uma cor predominante em algum objeto, enfim, nós conseguimos fazer uma seleção desse intervalo de cores. Ok?
Vamos aproveitar então que eu estou com esse modo ligado aqui e vamos transformar isso numa Quick Mask. Tá? O que que isso faz? Ele cria uma máscara de seleção, né? Tudo que estiver em vermelho aqui é o que está selecionado, né? E nesse modo aqui é o seguinte, eu posso usar os pincéis, tá? Vou rapidinho pegar um pincel aqui e pegar a cor, o preto e o branco, tá? O que eu pintar de preto, ele vai entender como uma seleção, ou seja, eu vou, por exemplo, pintar aqui essa partezinha da lua, né? Eu estou criando uma seleção com o pincel. A mesma coisa se eu pegar a borracha. Ó, eu voltar do modo Quick Mode, agora eu tenho a lua selecionada. A mesma coisa se eu pegar a borracha. Entrei no Quick Mask, vou pegar a borracha, né, e vou fazer o seguinte. Vou apagar, ó. Eu posso ir apagando partes da minha seleção. Né, isso garante que eu não tenho mais selecionado. Certo? Então tudo que está vermelho é que está selecionado. Assim eu posso até corrigir aquelas imperfeições que o Color Selection me trouxe, né? Mas eu acho que não é o melhor método aqui. Mas enfim, né? Observem como eu posso pintar uma seleção, né? Pintar e apagar com os pincéis a seleção. É para isso que serve esse modo Quick Mask, que pode também ser acessado com a tecla Q. Então, é para isso que serve esse modo. Eu consigo pintar as minhas seleções. Vamos entender isso de um jeito mais fácil numa imagem aberta aqui, por exemplo. Vamos pegar essa outra imagem aqui e vamos entender isso de uma forma mais simples. Adicionei o modo Quick Mask, né? Apertei a tecla Q e aí eu vou com o pincel aumentar o tamanho dele. Eu vou selecionar aqui o buraco da chave aqui, né? Notem que o pincel está com transparência nos cantos, né? Então ele vai criar uma seleção suave, né? Aqui, ok. Saí do modo Quick Mask. O que eu pintei vira uma seleção, tá? Simples assim. E a mesma coisa eu posso, né? Que nem eu falei, pegar a minha borracha e apagar. Ó, a borracha não está com os cantos arredondados, tá? Aliás, com os cantos suavizados, tá bem dura, né? Então, vamos apagar aqui e a seleção vira só a parte de fora. Essa é a função do Quick Mask e do Color Selection. E a última opção, então, é o Refine Edge, né? Que eu falei que eu ia falar antes para vocês. Essa é uma poderosa ferramenta de controle da minha seleção. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa imagem, né? Eu tenho a foto de uma modelo e eu quero simplesmente selecionar ela daí. Se bem que eu tenho alguns probleminhas aqui no cabelo. Por exemplo, se eu for tirar ela daqui, eu quero que esses fios de cabelo aqui venham junto, né? Eu não quero aquele corte seco nos cabelos. Como eu posso fazer isso? Deixa eu só dar um ajuste, não se preocupem com isso. Eu vou só dar um ajuste na nitidez dessa imagem aqui um pouquinho, só para ela ficar um pouco melhor de trabalhar. Ok, não precisa tanto aqui. Certo, ok. Aí. Só ficou um pouquinho mais nítido. Vamos fazer o seguinte então. Vamos pegar a ferramenta, pode ser a varinha mágica até, né? Notem que ela até faz um bom trabalho, tá? Vamos aumentar as áreas aqui, aqui, aqui. Aqui temos algumas partezinhas que ficaram de fora, vamos incluí-las aqui com a ferramenta de seleção, né? Para não nos perdermos, ok. Fez todos os contornos.
vamos incluir aqui a parte interna do cabelo, né? Pelo menos essas partes maiores aqui. Vamos incluir aqui essas fendinhas. Essa aqui eu vou deixar também branquinha. Embaixo da mão. Aqui temos um detalhe que pode ser aqui também. Opa, vazou aqui. Vamos diminuir a tolerância. Para uma tolerância de 15. Selecionamos de novo, ok. Problema resolvido. Aqui também, vamos tentar ver se conseguimos resolver aqui. Resolvido. Aqui vamos deixar assim. Aqui embaixo tem umas áreas, opa, que não estão selecionadas. Vamos ver se conseguimos eliminar elas. Aqui, aqui também. Aqui. Acho que é isso. Temos uma seleção ao redor da nossa modelo, ok? Só que ela está por fora, né? O que está selecionado é a área branca e não é o modelo. Ctrl Shift I, né, ou Select Inverse, a gente tem uma seleção, agora sim, da modelo, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Depois eu explico isso melhor para vocês no vídeo sobre layers, tá? Mas eu vou duplicar a minha... Aliás, eu vou fazer um novo layer a partir da minha seleção. Para vocês terem uma ideia, eu não sei nem onde que está esse botão. Se eu clicar no novo layer, ele vai fazer um novo layer. Não é isso que eu quero. Mas enfim, é Ctrl J. Eu não sei nem onde está o comando, de tanto que eu uso o atalho. Mas Ctrl J, ele cria um novo layer baseado na minha seleção. Ou seja, né, eu criei uma seleção da modelo. Tá? Para nós percebermos bem o efeito disso, vamos criar mais um layer aqui, né? Eu estou fazendo umas coisas aqui só para vocês perceberem o efeito da... Olha bem, a seleção que nós fizemos. Olha como ela deixa a desejar, né? Deixa toda essa parte branca, né, nos contornos. Basicamente é no cabelo mais, né? Ali em cima, né? Como melhorar isso? Vamos voltar, voltar, voltar e voltar até a minha seleção, certo? Tenho a minha seleção aqui. Vamos usar então o comando Refine Edges, ou aqui em cima no Select, Refine Edge, que é refinar aresta, eu acho, no Photoshop em português. Essa janela aqui, essa ferramenta é bastante poderosa, tá? Porque ela deixa eu fazer ajustes bem finos à minha seleção. Por exemplo, vamos ver essa área do cabelo aqui. Eu tenho um raio de seleção ao redor da minha imagem. Vamos mostrar esse raio, onde ele é. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dele, para que ele possa aparecer. 4 pixels. Vamos deixar 7 pixels e vamos clicar no Smart Radius. Ok? Notem que ele vai ajustar a minha seleção de acordo com o que eu fornecer para ele, bem nos cantinhos da imagem, que é o que me interessa, tá? Vamos mostrar a imagem também. E aqui eu posso ajustar esses valores, ok? Eu posso, deixa eu ligar o Smart Radius, e aqui eu posso, por que eu não estou podendo mesmo? Tentar de novo, vamos lá, Refine Edges, não sei porque ele me bloqueou antes, mas enfim, né? Eu posso selecionar então, aqui ó, certo, as áreas onde eu quero que ele faça a mágica dele aqui, ó. Estão vendo que eu estou pintando, né, certinho aqui em cima no cabelo também, né? Notem que ele vai aqui na sobrancelha, esses cabelinhos aqui da frente, né? Notem que ele vai fazendo toda a mágica dele aqui. Aqui também. Selecionar melhor esse cabelo. Tá, aqui embaixo já está bem selecionado. Tá criando uma bordinha branca aqui, né?
Vamos aumentar, diminuir um pouquinho o Shift Edge. Ele puxa um pouco mais para fora a seleção, tá? Olhem aqui, por exemplo, esse detalhezinho nas mãos. Vamos pintar de novo aqui, ó. Não, esse Shift Edge aqui eu devia ter deixado 0. Ok, vamos deixar ele em 0. Ok, daí eu já pressionei Enter sem querer e eu fechei a janelinha de seleção. Mas vamos fazer o seguinte agora, vamos dar um outro Ctrl J e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou botar um layer preto embaixo para nós podermos ver como ficou agora a nossa seleção, né? Ainda tem alguma coisa vazando, tá? Mas é porque eu coloquei, claro, uma imagem em fundo branco num fundo preto não é a melhor ideia para a gente fazer. Mas percebam como ele trabalhou melhor esses fios aqui do lado, né? Se eu quisesse que esse layer fosse, em vez de preto, eu tivesse um branco, né? Totalmente branco, ao contrário do que eu tinha antes, né? Então, eu consigo eliminar, como se eu eliminasse o fundo da minha imagem totalmente, né? De forma muito eficiente com o Refine Edges, tá? O Refine Edges tem algumas outras, alguns outros detalhes lá dentro na ferramenta, mas não vamos entrar em detalhes tão profundos assim, até porque nós não vamos selecionar muitas imagens, nós vamos trabalhar mais com pintura, mas é só para vocês saberem que existe, ok? Então, acho que era isso de seleções.